Olá a todos, meu nome é Antônio Carlos Morato, sou advogado e professor universitário, presido a Comissão de Direito do Consumidor do Instituto dos Advogados de São Paulo, que também colabora com este evento, e ainda a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de São Paulo, e ainda presido a Comissão de Defesa do Consumidor da 100ª subseção do Ipiranga. Bem, o tema de hoje é responsabilidade civil dos fornecedores de produtos alimentícios. Esse tema é um tema muito importante, inclusive no que tange à história do próprio direito do consumidor. Isso porque, quando o direito do consumidor, em seus primórdios, começou a ser discutido, notadamente nos Estados Unidos da América, houve uma lei, que é uma lei de 1906, que é a Lei de Pureza dos Medicamentos e Alimentos. Então, essa lei, ela estabeleceu que todos os alimentos deveriam passar por uma etapa de controle de qualidade, e um controle de qualidade visando prioritariamente a saúde do consumidor. Então, esse primeiro dado já denota a importância que existe quando nós falamos da própria questão dos alimentos. A preocupação com os alimentos e com os próprios medicamentos, mas isso já seria um tema de uma outra palestra, ela é também presente, mais recentemente, em relação ainda, mencionando aqui os Estados Unidos da América, em relação a um discurso que ficou muito famoso, um discurso pronunciado pelo ex-presidente norte-americano, John Kennedy, que infelizmente foi assassinado, que no dia 15 de março de 1962 se dirigiu ao Congresso norte-americano e esse discurso serve hoje como uma referência para os direitos dos consumidores, tanto é que o dia 15 de março é comemorado internacionalmente e reconhecido como o Dia Internacional do Consumidor, e neste mesmo discurso ele apresentou as preocupações no que tange à qualidade dos alimentos e também pronunciou a sua célebre frase que todos são consumidores, we are all consumers, e ainda mais recentemente nós temos, aí sim, no âmbito da Organização das Nações Unidas, a Resolução 39248, aprovada no ano de 1985, e essa resolução trouxe também a preocupação com a qualidade nos alimentos. Bem, se nós pensarmos no nosso sistema jurídico, sempre é conveniente ressaltar que nós temos fundamento constitucional sólido para a defesa do consumidor, na medida em que o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, garante que o Estado sempre reconhece a necessidade de defesa do consumidor, porque o consumidor é a parte mais fraca diante do próprio fornecedor. Ainda é importante lembrar que nós temos um Código de Defesa do Consumidor, inclusive por determinação dos atos das disposições constitucionais transitórias, o artigo 48 desses mesmos atos, estabelece que, a contar de 120 dias da promulgação da Constituição, portanto, a partir de 5 de outubro de 1988, nós teríamos a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. Esse código foi aprovado em 11 de setembro de 1990 e se tornou a Lei 8.078. Então, se nós formos realizar uma análise dogmática do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, inciso 1º, estabelece que o consumidor tem direito à integridade física, tem direito à vida. Ora, se nós tivermos alimentos contaminados, a saúde do consumidor, é claro, passa a correr risco. A questão da contaminação é muito importante e se nós formos lembrar do período anterior ao Código de Defesa do Consumidor, nós tínhamos somente normas de natureza penal, normas de natureza civil, no caso, o antigo Código Civil de 1916, que estabelecia que o antigo artigo 159, que atualmente corresponde ao artigo 186 e 927 do Código Civil de 2002, mas o antigo artigo 159 estabelecia que deveria existir a prova da culpa, ou seja, imprudência, negligência e imperícia, para que o dano fosse caracterizado. E ainda, a prova deveria ser realizada pelo próprio autor e, em última análise,
a gente vai reconhecer que numa situação como essa o autor seria o próprio consumidor. Com o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso se alterou. Primeiro, que nós temos como regra, inclusive como princípio, como aponta o professor Nelson Neri Júnior, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que a responsabilização objetiva, ou seja, aquela na qual existe um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida e o dano ocorrido, é que deve reger as relações de consumo. Então, por isso, quando nós mencionamos a ideia de responsabilização objetiva e a comparamos com a responsabilização subjetiva, vale dizer, calcada na culpa, que existia no antigo artigo 159 do Código Civil de 1916, nós podemos verificar, no que tange a um dano relativo a um alimento, por exemplo, contaminado, quanto era difícil que existisse uma responsabilização efetiva do fornecedor, por exemplo, nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50 do século passado. Então, com a ideia do chamado movimento consumerista, que eu já mencionei, nos Estados Unidos da América, tem uma origem histórica no ano de 1906, e nós temos ali, inclusive, um dado importante, porque os trabalhadores dos frigoríficos de Chicago lutavam por melhores condições de trabalho. E, concomitantemente, os consumidores lutavam por qualidade na sua alimentação. Então, existem relatos realmente surpreendentes daquela época, no sentido de que existiam coliformes fecais, por exemplo, entre a carne utilizada para a produção de linguiça ou para a produção de salsichas, enfim, os derivados do porco, não é? Então, nós tivemos aí um momento histórico em que houve união entre consumidores e trabalhadores. Então, naquele momento, houve claro, nem todos os interesses são convergentes, mas naquele momento houve a criação de um movimento chamado consumerismo. Esse movimento, aqui no Brasil, ele teve como canal de expressão, muito mais, os órgãos públicos, em particular o PROCON, criado ainda de uma forma embrionária nos anos 70 no estado de São Paulo. Então, paulatinamente, e já houve a sedimentação nos anos 80 desse órgão, houve o quê? Um veículo de expressão, ao mesmo tempo nós tivemos também a criação de organizações não governamentais, que a lei denomina como associações, como é o caso, por exemplo, do IDEC, aqui também de São Paulo, e todos esses órgãos contribuíram para alertar o consumidor em relação ao problema dos alimentos. Mas a partir do momento que nós passamos a ter um diploma legal, a embasar todo tipo de denúncia em relação à deterioração de alimentos, vamos lembrar, por exemplo, que antes do Código de Defesa do Consumidor nós não tínhamos, inclusive, data de validade, tanto nos alimentos como nos medicamentos. Então era muito frequente que um supermercado realizasse uma determinada promoção e, dentro daquela promoção, o produto já estivesse em vias de deterioração, dada a impossibilidade de controle em razão da inexistência de data. Isso, sem dúvida, é um prejuízo evidente para grande parte da população. Nós podemos, inclusive, falar não apenas do interesse individual daquele determinado consumidor que consome um produto deteriorado, mas também no interesse mais amplo, no interesse transindividual, que dentro de uma de suas espécies tem aí o chamado interesse difuso, aquele interesse que deriva de uma relação de fato, de titulares indeterminados e também de um objeto indivisível. Então, vamos imaginar o seguinte: todos nós temos, enquanto coletividade, direito à saúde. Portanto, na medida em que qualquer empresa lance no mercado um produto deteriorado, ela não atinge apenas aquele consumidor no caso concreto, ela atinge toda a coletividade. Aí, no outro ponto, em relação aos interesses transindividuais, é que nós podemos também caracterizar nessa mesma ideia os chamados interesses individuais homogêneos, ou seja, aqueles que resultam de uma origem comum. Seguindo
uma classificação, como por exemplo adotada pelo professor Hugo Nigro Mazzilli, nós temos também um dado muito interessante, porque nós temos na ideia de interesse individual homogêneo a noção de divisibilidade. Então, nós temos titulares que podem ser localizados, temos titulares determinados ou determináveis, ou seja, eu posso saber quem foi lesado. Nós temos uma relação de fato, ou seja, não há nenhuma vinculação de natureza jurídica, ao contrário dos interesses coletivos entre as pessoas que foram lesadas pelo evento, e temos divisibilidade. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos determinada marca de refrigerante que esteja deteriorada. E temos consumidores em São Paulo, temos consumidores no Rio de Janeiro, temos consumidores no Amazonas. E qual é a relação de fato que existe? Todas essas pessoas consumiram um refrigerante contaminado e com isso são hospitalizadas. Infelizmente, a reação é variável e nós podemos ter pessoas que sejam hospitalizadas e saiam sem maiores sequelas, podemos ter pessoas que fiquem com sequelas e pessoas que cheguem, infelizmente, ao óbito. Então, por isso, é importante lembrar que essa divisibilidade, ela contempla a ideia de que a indenização pode ser maior ou menor, dependendo do caso. Mas a grande utilidade dos interesses individuais homogêneos é que eles podem ser defendidos sob o prisma coletivo, por meio das chamadas ações civis coletivas para a defesa de interesse individual homogêneo, reguladas a partir do artigo 91 do Código de Defesa do Consumidor e só reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, ao contrário das ações civis públicas, que defendem interesses difusos e interesses coletivos e são disciplinadas tanto no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078 de 90, como também na Lei 7.347 de 85, ou seja, a chamada Lei de Ação Civil Pública. Bem, então, um ponto importante é que, quando nós falamos dos direitos básicos do consumidor, eu já mencionei aqui, nós temos a ideia do direito à saúde. Existe um correspondente na resolução da ONU, resolução 39.248, e no nosso sistema jurídico, a partir do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente o artigo 6º, inciso 1º, nós temos essa garantia de que o consumidor terá direito à saúde. Bem, então, se nós pensarmos em vários casos que são trazidos pela jurisprudência, nós podemos aqui estabelecer quando ocorre um dano de natureza moral ou um dano de natureza material, também denominado de um dano patrimonial, causado ao consumidor. Bem, se nós pensarmos numa hipótese de dano moral ou dano material, antes de mais nada é importante lembrar que nós temos no artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, a ideia de que a possibilidade de reparação de danos morais e materiais é um dos direitos básicos do consumidor. E nós não podemos olvidar desse fato tão importante. Bem, além disso, é importante também ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito ao dano moral, inclusive, serviu como subsídio por meio de uma interpretação analógica, nos termos, inclusive, do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, para que o dano moral fosse utilizado como norma infralegal nas relações de cunho civil, ou seja, nas relações entre iguais.